Essa é uma produção feita para a disciplina de psicomotricidade oferecida pela UFSCar, ministrada pela professora Mirela de Oliveira Figueiredo e projetada e executada pelos alunos Mariana, Rony, Sérgio, Camila, Arla, Isadora, Otávio e Júlia. Mommy! Stop him now! Why is my voice so deep? I do not know. Parece plausível para você dizer que não é o bebê quem está falando, certo? Pois bem, nesse vídeo lindo e fofo fica bem claro que é só uma brincadeira dos pais, mas você, enquanto estudante preocupado com o desenvolvimento humano, saberia dizer com certo grau de acurácia quando essa brincadeira deixará de ser engraçada e começará a preocupar os pais pela falta de habilidade do bebê para falar? Não é uma tarefa muito simples, mas a ciência tem algumas ferramentas para nos auxiliar com esse desafio. Uma delas é o Inventário Ported, que é um instrumento de avaliação sistemática. E a minha tarefa agora é explicar para você do que se trata, para que você possa ter acesso ao maior número de ferramentas disponíveis e executar a sua avaliação com excelência. Inventário Ported operacionalizado, intervenção com famílias, pela professora doutora Ana Lúcia Rossito Aiello, que atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Carlos, segundo seu Lattes, e a professora doutora Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams, professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, coordena o LAPREV, Laboratório de Análise e Prevenção de Violência, possui pós-doutorado pela Universidade de Toronto, no Canadá, doutorado em Psicologia Experimental, foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia de 2009 a 2013, dentre outros vários cargos exercidos. Escolhemos dividir a explicação em 4 partes para melhorar a compreensão. Número 1. O que é, quem produziu e um pouco da história. Número 2. Qual o objetivo do instrumento? Número 3. Como é utilizado? Qual a estratégia de análise? E, por fim, número 4. O procedimento de avaliação e aplicação prática. O Inventário Ported é um inventário comportamental de pais, que faz parte do Sistema Ported. O Sistema Ported é um sistema amplo de treinamento de pais e educação pré-escolar que teve início em 1969, em Portage, Wisconsin, nos Estados Unidos. É constituído por 3 grandes elementos complexos e distintos: uma proposta de procedimento de treino familiar, um currículo para avaliação e ensino de crianças especiais, o Guia Ported de Educação Pré-Escolar e, finalmente, o Inventário Ported, que é o tema desse vídeo. Os autores originais da obra são Pluma, Shearer, Furman e Hilliard. A data de publicação original é de 1978. Mas em 2001, as brasileiras Ana Lúcia Rossito Aiello e Lúcia Cavalcante Albuquerque Williams traduziram o instrumento, que até então era utilizado apenas para o treino de habilidades, mas que passou a ser um instrumento de avaliação para detectar em que etapa a criança se encontra, para que então o profissional possa planejar as devidas intervenções necessárias. O trabalho realizado por Lúcia e Ana oferece instrumentos para intervenção com famílias de crianças especiais e de risco, aperfeiçoados por minuciosa investigação sobre os resultados de seu emprego. Apresenta um modelo de intervenção com famílias nos seus domicílios, torna acessível um modelo de investigação na área da saúde comportamental e põe à disposição todo o suporte adaptado e elaborado tanto para pesquisa quanto treino domiciliar e treino de professores. Elas operacionalizaram cada um dos 580 itens do Inventário Ported, propondo-lhes definições, critérios, especificações das condições de avaliação e descrição do material. Para fazer isso, elas revisaram todas as escalas de desenvolvimento existentes e a literatura infantil e definiram 4 componentes necessários para critérios mínimos de aplicação. O primeiro é a definição do comportamento esperado. O segundo, as condições que o avaliador deve propor. Por exemplo, que
instruções dar, como orientar a criança para aquela atividade. O terceiro, o material necessário, brinquedos, objetos, cordas e utensílios para serem utilizados nas avaliações. E quarto, critério de exigência para considerar o comportamento como tendo sido alcançado, possibilitando assim uma avaliação fidedigna do desenvolvimento infantil. Atualmente, o Inventário Ported Operacionalizado, IPO, vem sendo utilizado nos casos de monitoramento de aquisições e desempenhos de crianças em classe especial de estimulação precoce, de APAES, formação de alunos em psicologia e terapia ocupacional, favorecendo a criação de material instrucional para orientar a interação de pais e berçaristas com bebês institucionalizados e quando orientam pais a realizarem treino domiciliar de indivíduos com atividades educativas especiais. Também a composição de recursos pedagógicos a serem utilizados nas disciplinas de Psicologia do Desenvolvimento e Psicomotricidade, oferecidas a cursos de graduação da UFSCar. Também treinamentos de mães de crianças com síndrome de Down em situação de clínica ou mães de bebês de alto risco em situação domiciliar após a alta hospitalar. O objetivo do instrumento é que sirva de ferramenta de suporte que pode orientar para uma descrição de comportamentos de crianças de 0 a 6 anos de idade e facilitar a construção de um parecer para posterior intervenção, visando a aquisição de desempenho das habilidades constatadas em déficit durante a idade pré-escolar nas 5 áreas do desenvolvimento, como motora, de autocuidados, cognição, socialização e linguagem. Os autores do Guia Ported fazem um alerta importante. Embora o guia tenha se apoiado em padrões típicos de desenvolvimento, é possível que nenhuma criança com comportamento típico siga com exatidão a sequência proposta. Para eles, algumas crianças poderão omitir alguns itens, apresentar outros fora de sequência ou ainda requerer objetivos intermediários adicionais a fim de aprender um item específico do inventário. Neste sentido, cabe ao usuário do inventário alterar a sua sequência e seus objetivos para atender às necessidades específicas de cada criança. E também recordar-se que o processo de desenvolvimento é cumulativo e existe sobreposição entre as áreas abordadas. Ou seja, a responsabilidade pela subjetividade de cada criança e identificação das respostas é do profissional avaliador. A estruturação do instrumento é feita pela listagem de atividades propostas que são divididas em faixas etárias: 0 a 1 ano, 1 a 2 anos, 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, 4 a 5 anos e de 5 a 6 anos. São 580 comportamentos listados pelo inventário, onde foram estabelecidos critérios de comportamento comum esperado, separados em 5 áreas base e uma área chamada estimulação infantil, que é só aplicada para bebês de 0 a 4 meses, quando estes não apresentam qualquer comportamento listado na primeira metade de todas as 5 áreas descritas que o instrumento abrange. Inicia-se a avaliação pela faixa etária imediatamente anterior à da criança observada. O critério para considerar a avaliação pertinente à faixa etária é que a criança apresente 15 respostas positivas e consecutivas em cada área. Caso não apresente, retrocede-se uma faixa etária. Para avançar uma faixa etária, certifique-se de que pelo menos 15 comportamentos foram observados dentro de cada área e passe a avaliar na próxima faixa etária. Pare quando a criança parar de apresentar 15 comportamentos consecutivos na avaliação. O tempo de sessão deve durar em média 30 minutos, se possível em horários diferentes do dia e finalizando com atividades agradáveis à criança. Estratégia de análise. Aqui abordaremos somente 3 das 5 áreas estabelecidas pelo instrumento Ported. A cognição possui 108 itens, a socialização possui 83 e a linguagem 99. E dentre todos esses itens, o observador é quem define quais atividades aplicar em qual área, considerando os critérios de avaliação do instrumento e usando como base uma ou uma combinação de abordagens desenvolvimentistas para os seus estudos,
como, por exemplo, a abordagem behaviorista, que estuda como o comportamento muda em resposta à experiência, a abordagem psicométrica, que mede as diferenças quantitativas nas habilidades que compõem a inteligência, a abordagem piagetiana, que volta-se para as mudanças, ou estágios, na qualidade do funcionamento cognitivo. Busca saber como a mente estrutura suas atividades e se adapta ao ambiente. A abordagem do processamento de informação, que focaliza a percepção, aprendizagem, memória e resolução de problemas, e o seu objetivo é descobrir como as crianças processam as informações no momento em que as recebem até utilizá-las. A abordagem da neurociência cognitiva, que examina o hardware do nosso sistema nervoso e busca identificar quais são as estruturas do cérebro envolvidas em aspectos específicos da cognição. E, por último, a abordagem sociocontextual, que examina os efeitos dos aspectos ambientais dos processos de aprendizagem, particularmente o papel dos pais e dos outros cuidadores. No procedimento de observação propriamente dito, o ideal é que o cuidador responsável fique como mediador da observação, para ser a pessoa que explica e aplica as atividades. É importante esclarecer que a observação trata-se de uma investigação particular para desvendar os mistérios subjetivos da criança, ou seja, é uma investigação para identificar pistas para a indicação de intervenção mais adequada. Não existe resposta certa ou errada. Evite distrações desnecessárias fora do cotidiano da criança. Seja claro e objetivo nas orientações e certifique-se de que a integridade da criança será preservada durante a execução das atividades. Os materiais utilizados para as avaliações são compostos por diferentes objetos, brinquedos, jogos que são indicados em cada área do desenvolvimento. De uma forma geral, deve-se conter brinquedos que façam parte do cotidiano das crianças, que se adequem à sua faixa etária e ao local de aplicação. O local de aplicação pode ser a casa da criança e, de preferência, com a pessoa da família que ela mais convive. Fluxograma. Uma ordem das atividades que você irá aplicar. 1. Estude. Defina sua teoria desenvolvimentista, leia os comportamentos listados, de preferência, leia o manual do inventário Portet. 2. Separe os materiais, defina o local e o melhor dia para avaliação. 3. Anote todas as informações pertinentes da criança que possam influenciar na sua avaliação. 4. Aplique e observe. 5. As primeiras anotações são feitas na folha de preenchimento. 6. Após as primeiras anotações, estas são transcritas para a tabela de dados, onde relaciona-se os comportamentos observados aos comportamentos esperados, descritos no inventário. Por fim, a análise de dados é feita na terceira parte, onde encontra-se uma tabela para o tratamento de dados e garantia de fidedignidade. É aqui que a sua discussão precisa incluir e fundamentar a teoria desenvolvimentista. Vejamos agora 3 das 5 áreas de desenvolvimento estabelecidas pelo IPO. Cognição. A cognição, definida como linguagem receptiva e o estabelecimento das relações de semelhanças e diferenças. E você também pode encontrar um complemento desta definição no livro Desenvolvimento Humano das autoras Diane Papalha e Ruth Fieldman. Segundo Papalha, 2013, cognição e personalidade estão mais sujeitos às variações da experiência, o tipo de família que educa a criança, a escola que ela frequenta e as pessoas que ela conhece. Uma área pertinente da cognição a ser observada é a ação de aprender a ler. A criança precisa atingir um certo nível de capacidade cognitiva, linguística e de percepção. Você nunca esperaria que a criança do começo desse vídeo pudesse ler uma sentença, não importa quantos estímulos ela tenha recebido. O ambiente desempenha um importante papel no desenvolvimento das habilidades escolares, como a de leitura, e assim fica consolidada a importância dessa área avaliada com foco no ambiente escolar. Vamos a alguns exemplos da área de cognição. Relembrando que a área descreve 108 comportamentos, mas para fins didáticos, selecionamos um exemplo de cada faixa etária para você ter uma visão geral.
Aqui, o critério mínimo é de 3 respostas corretas em 4 tentativas, e somente serão consideradas as respostas iniciadas em até 30 segundos. Para a faixa etária de 0 a 1 ano, a ação é: executa gestos simples quando requisitado. A condição: dar o modelo e solicitar a resposta. Um exemplo de resposta são de gestos simples: imitar os gestos como atender o telefone, cheirar uma flor. De 1 a 2 anos, aponta para uma parte do corpo. Nariz, olhos, ouvidos, boca, etc. Dentro de 20 segundos após ter sido dada a instrução. De 2 a 3 anos, monta um brinquedo de encaixe de 4 peças. Coloca uma peça dentro da outra ou encaixa a fim de formar um brinquedo. De 3 a 4 anos, nomeia 3 formas geométricas. A condição é apresentar à criança as 3 formas geométricas e perguntar: que forma é esta? A resposta é nomear adequadamente em 20 segundos após cada pergunta. De 4 a 5 anos, constrói uma pirâmide de 10 blocos, imitando um adulto. Resposta: colocar 4 blocos, um ao lado do outro. Colocar 3 blocos em cima daqueles, depois 2 e finalmente 1, de forma que a pirâmide permaneça em pé por pelo menos 1 segundo. De 5 a 6 anos, escreve seu nome com letras de forma. Condição: prover lápis e papel à criança e solicitar a resposta. Socialização são as habilidades relevantes na interação com as pessoas. Segundo Papalha, 2013, é através da socialização que a criança desenvolve hábitos, habilidades, valores e motivações que as tornam membros responsáveis e produtivos de uma sociedade. A resposta positiva às expectativas parentais podem ser vistas como um primeiro passo em direção à internalização dos padrões sociais, e estes são fundamentais para que as crianças bem-sucedidas na socialização possam não mais obedecer às regras ou comandos apenas para obter recompensas ou evitar punições. Elas internalizam como sendo próprios os padrões sociais. No IPO, o segmento é composto por 28 comportamentos no primeiro ano de vida do bebê, contudo, até os 6 anos, o total de comportamentos avaliados no material é de 83. As orientações para esta área referem-se à descrição de comportamentos para as classes de resposta, estabelecer contato visual, vocalizações, acariciar, interagir com o adulto, manipular objetos, brincar, imitação motora de gestos, compartilhar objetos e discriminação auditiva. O critério também mínimo é de 3 respostas em 4 tentativas, e somente serão consideradas as iniciadas em até 30 segundos. De 0 a 1 ano, sorri em resposta à atenção do adulto. Condição: o adulto deve manter a sua face distante de 20 a 25 centímetros do rosto da criança, sorrir e falar baixinho por 25 segundos. Resposta: sorrir dentro de 10 segundos após o movimento do adulto. Hi, funny girl. Can you laugh? Can you laugh? Can you go? Can you go ha ha ha? Can you go? De 1 a 2 anos, imita um adulto em uma tarefa simples. Resposta: imitar um adulto 10 segundos após o modelo. Mesmo que não entenda o significado, a criança imita a fim de fazer parte. De 2 a 3 anos, demonstra entender sentimentos, expressando amor, tristeza, raiva, alegria. Condição: mostrar à criança figuras que demonstrem nítidas expressões faciais e perguntar à criança como ela está se sentindo. A linguagem, dado como um comportamento verbal expressivo e ainda pela definição de Papalha 2013, é um sistema de comunicação baseado em palavras e gramática. Uma vez conhecidas as palavras, a criança pode usá-las para apresentar objetos e ações. Ela pode refletir sobre pessoas, lugares e coisas, e pode comunicar suas necessidades, sentimentos e ideias a fim de exercer mais controle sobre a própria vida. De 0 a 1 ano, um exemplo de comportamento é: responde a gestos com gestos. Resposta: imitar uma ação simples. A resposta será considerada correta quando o adulto emitir um gesto e a criança imitar o adulto. De 1 a 2 anos,
produz sons de animais ou usa os sons para nomear animais. Cachorro é au-au, por exemplo. Conta pro vovô, como que o boi faz? Como o carneirinho faz? Como o cachorro faz? Como o gatinho faz? Como o patinho faz? Como o porquinho faz? E o cavalo? O cavalo? De 2 a 3 anos, emprega não na fala. Condição: fazer perguntas com alta probabilidade de respostas contendo não. Por exemplo, você quer dormir? Resposta: formar frases de 2 a 3 palavras contendo a palavra não. 3 a 4 anos, presta atenção durante 5 minutos em uma história linda. Resposta: permanecer sentado ouvindo e responder adequadamente a pelo menos 3 questões simples a respeito da história linda. 4 a 5 anos, consegue identificar objetos, figuras que formam par. Apresentar os pares dos objetos ou figuras misturadas e pedir para que a criança coloque todos os pares juntos. 5 a 6 anos, responde à pergunta: o que acontece se... Critério: responder a pergunta identificando adequadamente pelo menos um efeito consequente. Exemplo: o que acontece se você deixar cair um ovo? Agora aqui, um exemplo da folha de registro inicial. A princípio, você pode escolher dentre 2 estratégias de registro. Pode anotar primeiramente o número equivalente ao comportamento listado e a sigla da área analisada, ou definir uma área e aplicar todos os comportamentos até atingir o critério de parada e passar para a próxima área. O passo seguinte é escrever os dados nas suas respectivas áreas, anotar a quantidade de comportamentos avaliados aplicados e a quantidade de resposta dentro dos requisitos. Vejamos os exemplos das fichas de preenchimento de cada área. A primeira é a área cognitiva. Os 108 comportamentos são distribuídos por faixa etária e aqui você pode anotar a quantidade de respostas positivas e a ausência de respostas e calcular a porcentagem de acurácia. A condição é que as instruções devem ser acompanhadas de gestos indicativos. O critério de desenvolvimento comum para a área de cognição envolve a ocorrência de um mínimo de 3 respostas corretas em 4 tentativas. Para que uma resposta seja considerada correta, a criança deverá iniciá-la dentro de 30 segundos após o início da tentativa, caracterizada por uma instrução, modelo ou representação de um determinado objeto, conforme o caso. A segunda é a tabela de socialização. Os 83 comportamentos são distribuídos por faixa etária e você também pode anotar a quantidade de respostas positivas e negativas e calcular a porcentagem de acurácia. O critério de desenvolvimento comum para a área de socialização envolve a ocorrência de um mínimo de 3 respostas corretas em 4 tentativas. Além disso, para que uma resposta seja considerada correta, a criança deverá iniciá-la dentro de 30 segundos após o início da tentativa, caracterizada por uma instrução, modelo ou apresentação de um determinado objeto, conforme o caso. A terceira e última, aqui ilustrada, é a tabela de linguagem. Com 99 comportamentos distribuídos por faixa etária, você também pode anotar a quantidade de respostas positivas e negativas e calcular a porcentagem de acurácia. O critério de desempenho comum para a área também é de 3 respostas para 4 tentativas. Para que uma resposta seja considerada correta, a criança deverá iniciá-la dentro de 20 segundos, após o início da tentativa, caracterizada por uma instrução, modelo ou apresentação de um determinado objeto, conforme o caso. Caso a nomeação da criança seja diferente dos padrões da comunidade verbal, por exemplo, apresentando erros articulatórios, o critério para adequação será a identificação do enunciado por 3 pessoas diferentes. Agora, um exemplo da tabela de análise de dados. Nesta, você define as porcentagens observadas por 2 observadores, quais as áreas e as faixas etárias observadas, o índice de fidedignidade global, que retorna a equivalência da idade da criança, dados os critérios de início e parada de aplicação definidos anteriormente, e uma tabela de síntese dos resultados, onde é possível analisar as razões entre os comportamentos esperados e apresentados. Avaliação.
Para trazer para mais próximo da nossa realidade, um dos membros do grupo aplicou parcialmente o inventário em seu filho e gravou especialmente para esse vídeo. As áreas compreendidas nesta aplicação foram cognição, socialização e linguagem. Bora lá? Essa é a criança, Theo, 5 anos. Nasceu com 35 semanas e 5 dias de gestação. Não apresenta comorbidades, mas possui um caso crônico de asma. Apresenta também peso, estatura, proporcionalidade dos membros superiores, inferiores e cabeça dentro do padrão biomédico esperado, e seu desenvolvimento é considerado típico para a sua idade. Começando o vídeo. Cognição. Apanha um determinado número de objetos ao ser requisitado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver se tem 3. 1, 2, 3. Socialização. Manifesta seus sentimentos, raiva, felicidade, amor. Resposta: apresentar os seguintes comportamentos de acordo com a situação: sorrir, abraçar, beijar, chorar, esbravejar ou enraivecer. Ai, meu Deus, eu tô com sono. Ô, judiação. Linguagem. Relata experiências diárias. Quais foram os amiguinhos que foram na escola hoje? Conta pra mamãe. Alice Pereira. Que mais? A Lorena. A Área não veio. A Área não veio. E você brincou com seus amigos hoje? Não? Não deu pra participar. Muita coisa. Aqui eu fez um biscoito pra gente. Você comprou um biscoito? Só um pedacinho. Aqui, um exemplo de como ficou a tabela do Theo. Nota-se que os critérios do inventário Portage, que é 75% de respostas afirmativas para a faixa etária imediatamente anterior à idade da criança e pelo menos 15 acertos consecutivos dentro de sua faixa etária, a idade ideal delineada pelo instrumento condiz com a idade real dele. Agora, um contra-exemplo, ilustrado pelo estudo de caso descrito no livro Inventário Portage, operacionalizado, intervenção com famílias. Tiago, no início do atendimento, era um bebê de 6 meses de idade, diagnosticado como portador de acondroplasia. Algumas principais manifestações são baixa estatura, aproximadamente 1,30 m em idade adulta para o sexo masculino, macrocefalia, nariz em cela, fronte abaulada, membros voltados para dentro e curtos, mão intridente e menor tonicidade dos músculos. O desenvolvimento motor costuma ser lento no início, mas a inteligência geralmente é normal. É uma síndrome de transmissão autossômica, dominante e em 90% dos casos representa mutações novas. Tiago foi avaliado pelo inventário Portage operacionalizado em 4 momentos diferentes e apresentou vários desempenhos. Após a avaliação inicial, foram realizados treinos domiciliares, tendo a mãe, irmã e algumas vezes o pai a tarefa de ensinar semanalmente alguma habilidade para Tiago. É possível notar a clara evolução de desempenho. Na primeira avaliação, ele não atingiu a porcentagem mínima em nenhuma área de desenvolvimento. Porém, na última avaliação, ele apresentou resposta satisfatória e excelente em todas as áreas. Espero que a explicação e a aplicação dessa ferramenta tenha sido elucidada de maneira clara e eficiente e que você use este vídeo como disparador para se aprofundar no assunto. Para informações mais detalhadas do sistema Portage e do EPO, busque pelo Manual do Inventário Portage operacionalizado, a avaliação do desempenho de crianças de 0 a 6 anos. Obrigada pela atenção!